Todo mundo conhece o ChatGPT. Todo mundo tem usado o ChatGPT para criar os mais diversos tipos de conteúdo. Você sabe também que existem inteligências artificiais que geram imagens, inclusive a versão paga do ChatGPT, que usa o DALL-E da própria OpenAI. Mas as imagens são mais abstratas, mesmo que você consiga pedir para fazer um infográfico, ele até faz, ou mesmo peça para fazer um diagrama e ele até faz o diagrama, vai ser sempre entregue para você em formato de imagem. E muitas vezes a gente quer criar um diagrama em formato vetorial, em formato que a gente possa editar, inclusive, né? E dá para fazer isso no ChatGPT. Como? Estou vendo aqui a tela do ChatGPT e eu até posso, a título de exemplo, fazer o seguinte, que eu estou usando a versão o ChatGPT 4, né, a versão paga do ChatGPT, e eu vou pedir aqui, ó, gere uma imagem de um diagrama ilustrando o processo do Scrum. E aí eu envio e a gente aguarda a elaboração da imagem pelo ChatGPT. Então vamos lá, vamos ver como é que vai ficar. Ó, ele terminou aqui a geração da imagem, ele sempre conclui com alguma explicação sobre o que ele fez e tal, até porque eu fiz um prompt muito genérico aqui, né? O ideal é você detalhar melhor. Mas ele fez mais um infográfico. Ficou legal, ficou bonito, os textos ainda melhorou muito, mas ainda tá ruim, muita coisa aqui escrita errado, né? E no fim das contas isso é uma imagem em formato bitmap, né? Você salva isso aqui como PNG e tal, mas é um formato de imagem. Para a gente separar esses elementos, deixar eles vetoriais, isso daria muito trabalho, né? É legal para fazer ilustrações, é legal para fazer coisas mais abstratas, mas quando a gente quer alguma coisa mais exata, não é tão legal assim. E o ChatGPT é um modelo de linguagem, que significa que ele só lida com textos. Agora, é possível criar diagramas usando textos. No mundo da programação, a gente adora, a gente até prefere, né? Mais fácil do que digitar, do que desenhar, é digitar os seus elementos, organizar eles de forma estruturada, né? Existem várias opções. Uma delas que eu gosto bastante é o Plant2ML. O Plant2ML, ele é uma aplicação que permite gerar diagramas, os mais diversos tipos de diagrama, não só os diagramas UML, como a gente vê aqui, ó, Sequence Diagram, Use Case Diagram, Class Diagram, Object Diagram, etc., como também diagramas não UML, dados JSON, dados YAML e assim por diante. Tem vários tipos aqui, inclusive mapa mental e tudo mais, né? Por exemplo, se clicar aqui em Class Diagram, ele mostra aqui pra gente que a partir desse texto, em que a gente estrutura aqui os elementos definindo o tipo, ele gera essa imagem aqui. E essa imagem, inclusive, que pode ser exportada no formato SVG. Aqui explica os símbolos e coisa e tal. Por exemplo, Use Case Diagram, a partir de um texto como esse, você consegue gerar um diagrama como esse, inclusive colocando atores e tudo mais. Então, principalmente para quem programa, que está muito familiarizado com escrever código, com a escrita de código estruturado para gerar saídas, né? A gente está bem familiarizado com isso. Então a gente consegue pegar esse exemplo aqui, por exemplo. Ele tem aqui um editor e o editor ele mostra a saída que a gente pode exportar em formato PNG, SVG e art, ASCII e I, que ficaria mais ou menos assim, né? Claro que a gente pode manipular esse texto, né? Então eu posso colocar um outro use case aqui, ó. Não tenho, vou colocar uma bobagem qualquer aqui, teste, e aí quando a gente submete aqui, apareceu ali o teste no lugar do review, porque eu não dei um nome diferente aqui para ele. Ele gera uma imagem, olha, aqui a gente tem agora todos os casos de uso. Esse aqui ficou sem ator nenhum, porque a gente não apontou nenhum ator, mas é só para ilustrar aqui. Agora, o legal é que, sendo o Plant2ML uma ferramenta de geração de diagrama através de um texto, será que o ChatGPT conhece o Plant2ML? Então eu vou perguntar aqui, ó. Você conhece o Plant2ML? Olha lá, sim, conheço o Plant2ML, é uma ferramenta de código aberto que permite aos usuários criar diagramas a partir de um texto simples. A ferramenta é bastante versátil, papapá. Se a gente quiser, né, por exemplo, aqui a gente tem o diagrama de atividade, que é o mais parecido com o fluxograma que a gente tem no ML, né? E a gente pode então pedir para ele, deixa ele terminar aqui o blá blá blá, explicando ali o que é o Plant2ML, coisa e tal. Inclusive, você pode usar o ChatGPT como instrutor para aprender o ML. Agora eu posso perguntar para ele o seguinte, dá um pouquinho mais de zoom aqui para ficar melhor para ler. Então agora eu posso perguntar aqui o seguinte, pedir, né, gere
um diagrama de atividades em PlantVML que ilustre um processo de Scrum. E clico para enviar. E aí ele explica, vou criar um exemplo de código que escreve um ciclo típico do Scrum. Esse ciclo incluirá atividades como Sprint Planning, o Daily Stand-Up, Sprint Review e Sprint Retrospective. E aqui ele começa a escrever. E ele já está escrevendo no formato do próprio PlantVML, porque ele foi treinado com tudo que tem de público e a documentação do PlantVML é público. E ele terminou. E aí a gente pode copiar esse código. Eu vou vir aqui num editor qualquer aqui, no editor do PlantVML, colo aquele código e clico em Submit. E aí a gente tem aqui a imagem, está pequenininha aqui, mas ela apareceu. Vamos ver aqui em formato SVG. Olha lá. Está aqui o nosso diagrama em formato SVG. Formato SVG, para quem não sabe, é um formato vetorial. A gente consegue pegar esse formato e jogar. Existem vários editores de SVG, a gente pode inclusive embutir no site. É um formato que, se eu der zoom aqui, ele não perde, por mais que eu dê zoom, ele não perde a qualidade, porque é um formato vetorial. Vamos voltar aqui para o 100%. E esse formato vetorial você pode abrir até em editores como o Inkscape, que é uma versão open source de edição de gráficos vetoriais, né? E, obviamente, usar na tua documentação. Você pode manipular esse texto. Então, como é um texto, por exemplo, se eu quisesse deixar em português, já está em português, né? Mas se eu quisesse incluir uma coisa qualquer aqui, eu poderia simplesmente escrever aqui nesse texto e gerar ele novamente aqui. E, inclusive, a gente pode evoluir esse texto colocando layouts diferentes mediante o que você vai aprendendo do próprio PlantVML, que é uma ferramenta bem versátil, uma ferramenta bem poderosa para gerar os mais diversos tipos de diagramas. E é isso, espero que você tenha gostado. É uma forma bem prática de gerar diagramas. Para quem trabalha com análise e desenvolvimento de sistemas, isso é uma mão na roda, né? Então, se curtiu, curte de verdade, deixa aí a sua curtida. Coloca um comenta qualquer bobagem aqui para ajudar no engajamento, para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas como você que tem interesse nesse tipo de assunto. E compartilhe com seus amigos também. É isso aí, valeu, até a próxima.